Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos sim, né? Vamos falar com Deus mais um dia aqui na nossa campanha, orando, pedindo que o Senhor possa nos instruir, nos abençoar e nos, de uma forma muito especial, trabalhar nas nossas vidas para que nós não venhamos ser, em nome de Jesus, injustos com as pessoas. Eu tenho caminhado ao longo desses anos e, diante de tantas lutas que a gente passa, eu, Ivna Medeiros, nunca vi uma coisa tão mais cruel do que a injustiça. Deus abomina a injustiça. A Bíblia fala que o trono de Deus, ele é, aleluia, fortalecido, endossado pela justiça. E falar mal das pessoas, destruir a conduta das pessoas, difamar uma pessoa, é algo que custa muito caro. Infelizmente, as pessoas nem sabem que a difamação ela está no Código Penal. E quando as pessoas entram nessa área de difamar, injuriar a conduta de pessoas, elas estão aí correndo um sério perigo de irem presas ou de terem que pagar a pessoa, a vítima de tal ofensa, de 20 a 100 salários mínimos. E a lei ela é rigorosa quando ela se encontra a pessoa que causou tamanha destruição pública da conduta de alguém. E verdadeiramente, Deus, o Senhor, ele faz isso e faz muito mais sério. A pessoa paga um preço eterno, porque o ofensor, ele tem vida eterna, mas fora da presença do Senhor. O ofensor, ele é capaz de destruir, ele mata uma vida. Isso mesmo, porque matar não é só dar um tiro na cabeça, não. Matar segue-se várias vertentes. Matar com uma palavra de destruição, uma palavra de ofensa, de mentira, de destruição às vidas. Isso verdadeiramente é uma forma também de destruir uma vida. E eu e você, é claro, não estamos isentos de passar pela fúria do difamador. O difamador, ele é uma pessoa totalmente cheia de discórdia, e ele vive para difamar, fomentar, tribular, intrigar, bisbilhotar. Ele se alimenta da derrota e da vida dos outros, e o que é pior, de algo inexistente. A Bíblia fala lá no Salmo 15, em Provérbios 10, Provérbios 11, Tito 3, verdadeiramente, quando as pessoas têm esse mau hábito de destruir a vida do próximo, qual é o fim que elas vão ter? E o Senhor diz mais, Levítico 19:16, não ande com pessoas desse tipo, porque ele conspirou contra o próximo e com certeza vai conspirar contra ti, diz o Senhor. Levítico 19:16. A Bíblia diz em Provérbios 16:6, ou melhor, 6:16, que a coisa que Deus, o Senhor, abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque literalmente eu tenho contemplado milhões de pessoas passando por situações terríveis desse preço por causa de pessoas covardes e cruéis, que levantam contendas, falam mentiras a respeito de alguém com o objetivo único: calar, destruir e de uma forma terrível atrapalhar a chamada de qualquer pessoa. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, nós estamos caminhando para o céu. E não podemos permitir com que Satanás seja senhor da nossa vida. Se nós temos servido a Deus, sirvamos de fato como deva ser. Porque o Senhor, ele de uma forma tremenda em tudo nos pedirá conta. Ele pedirá conta das palavras que dizemos. Ele pedirá contas daquilo que nós não fizemos. Ele pedirá conta dos favores que nós negamos. Ele pedirá conta de tanta coisa na nossa vida. A Bíblia fala que não fazer o bem a alguém é pecado. Está escrito. Então, tudo isso nos pedirá contas. Deus, o Senhor, com certeza, nesta manhã, ele está entrando com a providência. E ele vai fazer justiça à vida do seu povo. Eu não tenho a menor dúvida. Deus, aquele que conhece o deitar e o levantar do seu povo, ele com certeza está preparando um ambiente, aleluia, para fazer justiça à vida daqueles que verdadeiramente andam na sua presença. Peça a Deus hoje para olhar a sua vida e lhe dar aquilo que é justo. Se você tem coragem de fazer isso, eu tenho. Deus, faça justiça à minha vida. Eu tenho coragem, sabe por quê? Porque eu sei muito bem
aonde eu ando, o que eu faço, e verdadeiramente a minha vida é para o louvor da glória do Senhor. Então hoje é um tempo de recomeço. Se você está passando por uma luta muito grande, enfrentando esse tipo de situação, eu digo, não baixe a sua cabeça. Levante a sua cabeça, porque está escrito: não há nada contra a verdade, senão a própria verdade. A Bíblia fala que não adianta, não se pode pôr uma peneira sobre o sol. Por mais que queiram destruir, aleluia, o brilho da glória de Deus na tua vida, eles não vão conseguir. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor, é muito maior do que qualquer tipo calunioso que se levante de uma forma cruel para desvirtuar o teu caráter e destruir a tua vida. Eu vi uma vez um testemunho que muito me chamou a atenção, que no YouTube você vai poder ouvir um testemunho de um pastor que passou uma luta muito grande. O tema desse texto lá no YouTube, que você pode acessar e ouvir, é o preço de uma calúnia. Aquela pastora, ela vai até aquele microfone e ela fala uma situação que aconteceu com um pastor amigo dela por causa de uma calúnia que foi levantada. Uma mulher que tinha inveja do ministério daquele pastor, ela chegou ao cúmulo de dizer que tinha um caso com aquele homem. E aquele homem passou por uma situação tão terrível, perdeu a sua família, ficou doente com depressão. E quando ele estava passando por uma luta muito difícil, ele teve que fazer uma cirurgia, foi submetido a uma cirurgia, e a caluniadora, ela era enfermeira. E para endossar ali a sua calúnia, ela disse que ele tinha uma marca na perna, que ela viu ele ali, vestido de bata para fazer a cirurgia, que ela tinha visto porque conhecia ele na intimidade dele. E ali, numa situação muito terrível, a esposa não aceitou. O tamanho daquela traição dita por aquela mulher deixou de acreditar no seu esposo para acreditar numa impostora enviada de Satanás, porque é mais fácil você acreditar nas mentiras do Satanás do que nas verdades de fato. Essa é que é uma grande verdade. E naquela ocasião, a esposa daquele homem seguiu a sua vida, casou de novo, mas aquele homem não conseguiu se levantar daquela tão terrível calúnia contra a vida dele. E conta a história que, com o passar do tempo, a caluniadora foi a contrair um câncer muito terrível. E ela estava sendo comida por aquele mal. E naquela ocasião ela pediu para aquela igreja recebê-la, porque ela não podia morrer com aquele mal dentro do coração dela. E ela contou para a junta de pastores da igreja presbiteriana e disse que tudo aquilo que tinha acontecido com o pastor era causa dela. Ela tinha muito ódio porque ela queria muito viver com ele, ter uma vida com ele, ter uma família como a dele. E ele nunca aceitou nenhum tipo de aproximação com ela. Por várias vezes teve que dizer as coisas com ela. E ela, com ódio dele, para destruir a vida dele, levantou uma calúnia desse preço. E sabe o que aconteceu? Aquele homem morreu. E quando foram dizer, aleluia, antes dele morrer, chegaram lá naquele sítio onde aquele homem estava. E disseram: pastor, nós viemos aqui com a junta de pastores para lhe readmitir a igreja que o senhor perdeu por causa daquela calúnia. E naquela ocasião, aquele pastor disse: vocês vão restituir a vergonha que eu passei? Vocês vão restituir a exposição que eu passei? Vocês vão restituir a família que vocês destruíram? Vocês vão me restituir a minha esposa e os meus filhos? Vocês vão restituir a minha saúde? E naquele momento os pastores baixaram a cabeça e saíram daquele lugar e disseram: pastor, é a única coisa que nós podemos fazer para restituir tamanha calúnia, tamanha injúria, tamanha difamação, é indenizar o senhor com retorno à sua igreja, para o senhor assumir aquela igreja. Ele disse: vocês já fizeram demais por mim. Destruíram a minha vida em vida. Então me deixem em paz. Eu preciso terminar os meus dias aqui na presença do meu Deus, porque Ele sabe, de fato, quem eu sou. E naquele momento aquele homem baixou a cabeça, ficou naquele lugar e ele literalmente morreu ali, destruído. E a sua família não foi devolvida. O difamador foi comido pelo câncer. E com certeza nem ele se perdoou, porque quem matou Judas não foi a forca, foi ele mesmo, que não se perdoou de ter feito uma situação tão podre como essa, de difamar, conspirar, detratar, destruir, difamar uma pessoa com uma mentira. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito grave.
Isso é muito terrível. Então, se hoje você cuida, aleluia, ser religioso, Tiago 6, 26. Então, refreie a sua língua de falar mentira, engano, destruição da vida do outro. Porque se assim você fizer, você preserva a sua própria alma. E de uma forma muito linda, você vai ser, sim, um apregoeiro do reino. Está na hora de nós, em nome de Jesus, recomeçarmos. Está na hora de nós olharmos para Deus e saber que Ele é o único que tem o poder de mudar uma história. Sabemos que Deus, o Senhor, Ele é o único que tem o poder de transformar a pior dor que você pode, aleluia, vivenciar por ocasião de situações como essa em verdadeiros contos de vitória, porque Ele tem na sua mão o poder de levantar uma pessoa que verdadeiramente tem sido caluniada de forma cruel e de forma injusta. Deus é conhecedor de tudo. Ele sabe todas as coisas. Então, em nome de Jesus, pense, analise, verifique. Eu tenho me utilizado e eu me utilizarei dia a dia da dependência do meu Senhor e da lei, se necessário for, para fazer em nome de Jesus justiça. E Deus, o Senhor, de uma forma gloriosa, Ele provará por A mais B, aonde está a verdade. O nosso Deus vive, Ele reina para todo sempre. Então, em nome de Jesus, hoje, diante das dores, diante das adversidades, diante das lutas, não baixe a sua cabeça. Quantas vezes, aleluia, nós fomos feridos e queremos baixar a cabeça e destruir, aleluia, a tão linda chamada que Deus tem para a nossa vida. Mas isso não acontecerá, porque o Senhor, aleluia, Ele nos tem dado uma estrutura diferente. E nós não baixaremos a cabeça, porque verdadeiramente nós temos um Deus que tudo sonda, vê e conhece. E ainda que muitos se levantem com verdadeiros canhões de difamação contra nós, não há nada contra a verdade. Então, em nome de Jesus, você não vai ficar debaixo dos pés ou refém de uma pessoa maldita, cruel, desgraçada pelo Satanás, que quer com certeza destruir a tua e a minha caminhada. Para isso, nós temos um Deus, constituído Jesus Cristo como nosso advogado fiel. Está lá em 1 João. Portanto, se o teu coração te acusa, maior é Deus do que o teu coração. Descanse nele, porque com certeza, apesar do rugido da tempestade, nós devemos confiar no nosso Deus, que é muito superior a qualquer indagação do inferno contra a nossa vida. Então, em nome de Jesus, hoje, nós iremos caminhar na presença do nosso Deus até que seja dia perfeito. Deus, o Senhor, Ele com certeza tem na sua mão o desfecho da nossa vida. E Ele com certeza que é conhecedor do nosso deitar e levantar, Ele nos conduzirá em triunfo. Portanto, seja simplesmente você, autêntico, não tem do que se embaraçar, não tem por que mentir, não tem por que inventar, não tem por que se esconder de maneira alguma. O nosso Deus é quem nos fundamenta e dele vem as respostas. Aleluia! Que todos precisam ver, porque não tem como você esconder um fruto quando você é a árvore certa dele. Jamais uma laranjeira daria, aleluia, uma ata, daria uma jaca, daria, aleluia, uma uva, porque ela só dá o que ela tem. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, embrace o escudo da fé. Passa por cima desses ladrões de alegria, desses ladrões de conduta, desses ladrões, aleluia, de caráter. Porque, com certeza, eles têm um dia determinado pelo Senhor para destruí-los debaixo da planta dos pés desse Deus. O nosso Deus é um Deus excelente, que tudo sonda, vê e conhece. É por isso, querido, que eu lhe digo, vale a pena deixar o Senhor no comando da nossa vida, porque com certeza ninguém melhor do que Ele, aleluia, vai saber te ajudar diante de situações tão terríveis que se levantem mesmo totalmente envenenadas pelo inferno para destruir a sua vida. Deus, o Senhor, Ele vai trazer às claras, à luz, a verdade de qualquer situação que você esteja passando. Portanto, nem precisa temer, porque Deus, o Senhor, Ele é o justo juiz. Então, neste momento, diante de tantas lutas, agruras, dificuldades, difamações, calúnias, nós temos, aleluia, um pá de joelho para jogar no chão e entregar nas mãos do Senhor, que com certeza dará a justiça certa àqueles que verdadeiramente têm tratado em destruir uma chamada, uma família, uma vida, como destruíram a vida deste pastor. Mas eu não sou daquelas que desiste, e nem você também.
Então, em nome de Jesus, você vai lutar, você vai orar, você vai, em nome de Jesus, se posicionar. E o Senhor, Ele vai resolver. Ah, vai. O nosso Deus vai resolver. Porque é Ele quem nos encoraja hoje a não desistir. Ainda que aos olhos de quem vê, verdadeiramente não tenha jeito para você, ainda assim tem que dirá para quem anda falando a verdade. Se para quem anda, aleluia, caído, tombado, destruído, o Senhor cria um jeito de dar vitória, que dirá quem anda falando a verdade? Que dirá quem anda na dependência desse Deus? É por isso que eu lhe digo, meu querido, encoraje a sua fé nesta manhã e não olhe para trás. A luz do justo, ela brilha dia a dia, que nem o romper da aurora, até que seja dia perfeito. E é por isso que nós estamos aqui, consolando o nosso coração, alegrando a nossa alma e crendo que aquele que é poderoso e tudo faz, Ele entrará com providência e exaltará a minha vida e a sua vida. Portanto, vamos agradecer ao Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento na sua presença. Que tu possas olhar para nós, neste momento. Senhor, eu te peço, até suplico, imploro, faça justiça. Faça justiça. Se tu és conhecedor, meu Deus, de todas as coisas, se tem uma coisa que eu te peço usa, meu Pai, aleluia, dos meios disciplinares que o Senhor tem, para fazer em nome de Jesus justiça aos teus ungidos nessa terra. Disso eu não tenho a menor dúvida e aguardarei que do Senhor virá a nossa recompensa. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.